Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Ab Warburg, por George D. Huberman, editora Contraponto, edição 2013. Leitura do primeiro capítulo do livro A Imagem Fantasma, Sobrevivência das Formas e Impurezas do Tempo. Item 1. A arte morre, a arte renasce, a história recomeça, de Vasaria Winkelmann. Terceiro vídeo, terceira parte do item, página 22 a 24. Basta esta entrada no assunto, ao que me parece, para captarmos a natureza eminentemente problemática do momento de pensamento representado pela história da arte entre os antigos e por sua herança. No livro elabora-se um sistema, porém este falha constantemente na hora de se fechar. Toda vez que são afirmadas uma tese ou uma resolução teórica, a contradição não tarda a surgir. Assim, Winkelmann reivindica a história da arte contra o simples julgamento calcado no gosto. Mas a norma estética não para de embasar cada passo de sua narrativa histórica. Assim, ele reivindica a história como uma objetivação racional dos restos, do passado. Porém, uma subjetivação poderosa. Transporto-me em espírito para o estádio de Olímpia. Entre aspas. Não para de guiar sua crítica douta. A história da arte promovida por Winkelmann oscila o tempo todo entre a essência e o devir. Nela, o passado histórico é inventado e descoberto na mesma medida. Que fazer com essa evidência? Dizem, desde Quatremère de Quins, e se diz até hoje que Winkelmann inventou a história da arte no sentido moderno da expressão. Não haverá nisso mais uma contradição? Será que o sociólogo das imagens, o iconólogo, o arqueólogo, que utiliza o microscópio eletrônico ou o conservador de museu familiarizado com análises espectrométricas ainda se embaraçam com esses problemas filosóficos? O Estatuto da História da Arte como disciplina científica parece tão sólido que já não vemos com clareza de que herança seríamos devedores em tal mundo de pensamento. Mas é comum ignorar-se até mesmo a herança de que se é depositário. Que nó de problemas essa história da arte entre os antigos continua a nos oferecer? Trata-se de um nó tríplice, um nó 3 vezes atado que o próprio título de Winkelmann induz e impõe. Nó da história, como podemos construí-la, escrevê-la; nó da arte, como podemos distingui-la, olhá-la; e nó da antiguidade, como podemos rememorá-la, restabelecê-la. O sistema de Winkelmann, de certo, não é filosófico no sentido estrito. Por conseguinte, não pode identificar-se com algo como uma construção dialética. Mas existe uma noção capital, uma palavra que mantém unidas as 3 laçadas do nó, palavra mágica. De certo modo, resolve todas as contradições, ou melhor, faz com que passem desapercebidas, ou despercebidas, melhor dizendo. É a palavra imitação. Ela constitui a mola mestra, a dobradiça, o eixo, graças ao qual todas as diferenças se unem, todos os abismos são transpostos. Na conclusão de seu livro, citada acima, nota 36, Winkelmann pareceu cavar um abismo, abismo depressivo ligado à perda da arte antiga e ao retorno impossível desse objeto amado, abismo separando o luto do desejo, abismo separando os originais da estatuária grega e suas cópias romanas. Mas, em outros pontos de sua obra, a começar pelas reflexões, é claro, a imitação lança um ponto sobre esses abismos. A imitação dos antigos, praticada pelo artista neoclássico, tem por virtude reanimar o desejo para além do luto. Cria um vínculo entre o original e a cópia, de tal sorte que o ideal, a essência da arte, pode, como que, reviver, atravessar o tempo. É graças à imitação que a ausência categórica da arte grega, segundo a expressão de Alex Potts, torna-se capaz de um renascimento ou até de uma presença intensa. Nota 37. Pois é justamente de presença e presente que se trata. O presente da imitação faz reviver a origem perdida. Nota 38. E desse modo restabelece na origem uma presença ativa atual. Isso só se revela possível porque o objeto da imitação não é um objeto, e sim o próprio ideal, ali onde a vertente depressiva da história winkelmanniana fazia da arte grega um objeto de luto impossível de atingir. Já não possuímos, por assim dizer, senão a sombra do objeto de nossos anseios. Nota 39, texto entre aspas.
Uma vertente maníaca, se me atrevo a dizê-lo, fará dessa arte um ideal a capturar, o imperativo categórico da essência da arte, entre aspas. O único capaz de permitir a imitação dos antigos. Imitação, como bem sabemos, é um conceito altamente paradoxal. Mas seu paradoxo é justamente o que permitiu ao Winckelmann a famosa pirueta. Cita entre aspas. Para nós, o único meio de nos tornarmos grandes é, se possível, inimitáveis, é imitar os antigos. Nota 40, fim das aspas. Foi uma façanha considerável e suas consequências também o seriam. Tocaram na própria estrutura, na arquitetura temporal de toda essa iniciativa. A história da arte construída por Winckelmann acabaria reduzindo o tempo natural da Veränderung ao tempo ideal da Wesen der Kunst. Foi um modo de possibilitar a coexistência do esquema vida e morte, grandeza e decadência, com o projeto intelectual de um renascimento ou uma restauração neoclássicos. Insistimos no elemento crucial desse esforço hercúleo. A imitação só permitia esse renascimento imitando o ideal. Como não conhecer aí o idealismo vasariano? Nota 41. Como não reconhecer na redução do tempo natural ao tempo ideal o que cria a própria ambivalência do conceito humanista de imitação? Por outro lado, teria sido possível a imitação moderna dos antigos inimitáveis, sem o meio termo que constitui para o próprio Winckelmann a imitação renascentista? Por Rafael, em primeiro lugar, desses mesmos antigos? O que era nó? A solução se atrapalha. Torna-se então fechamento, a solução se impõe. O nó da antiguidade se desfaz ao se trazer de volta uma noção de ideal. O nó da arte se desfaz ao se resgatar uma ideia de imitação. O nó da história se desfaz ao se resgatar uma ideia de renascimento. Assim já fora construída a história humanista de Vasari. Assim recomeçou a história neoclássica de Winckelmann. Mas refaçamos a pergunta a Herder. Será esse o objetivo da história? O objetivo de uma história da arte? Não haverá outras formas possíveis de história? Nota 42. Precisemos os desafios atuais da pergunta diante de uma herança winckelmanniana tão unanimemente reivindicada. Primeiro, quanto à análise dos tempos. Não haveria um tempo das imagens que não fosse vida e morte, nem grandeza e decadência. Tampouco esse renascimento ideal, cujos valores de uso os historiadores não param de transformar para seus próprios fins? Não haveria um tempo para os fantasmas, uma aparição das imagens, uma sobrevivência que não estivesse submetida ao modelo de transmissão pressuposto pela imitação das obras antigas por obras mais recentes? Não haveria um tempo para a memória das imagens, um obscuro jogo entre o recalcado e seu eterno retorno, que não fosse o proposto por essa história da arte, por essa narrativa? Quanto à arte em si, não haveria um corpo de imagens que escapasse às classificações instauradas no século XVIII? Não haveria um tipo de semelhança que não fosse o imposto pela imitação do ideal, com a rejeição do pathos que ela pressupõe em Winckelmann? Não haveria um tempo para os sintomas na história das imagens da arte? Terá essa história realmente nascido algum dia? Fim do primeiro item, do primeiro capítulo. Continuaremos o segundo item a partir do próximo vídeo. Até lá!